Boa noite, Igreja do Senhor, amém? Gente, estou tão feliz por estar aqui. Para quem não me conhece, como o Reidson falou, eu sou Brenda, tenho 30 anos, sou casada com Júlio César, meu esposo, ele que teve sorte, gente. Quero deixar isso bem claro aqui nessa noite. E eu sirvo na Alcance, sou filha da Alcance há mais de 13 anos, da igreja do pastor Fabian, e também sou médica, trabalho em Petrolina, e Deus me deu o privilégio de poder compartilhar do amor dele a cada dia. Amém? Amém. Gente, hoje a nossa palavra se chama amor incorruptível. E eu confesso que quando o Senhor me deu esse tema, eu até falei para a Reidson hoje, eu estava com e aí eu fui revisar a palavra e o Senhor bradou muito forte ao meu coração a palavra amor incorruptível. E eu queria dizer para você nessa noite, que hoje é noite de arrependimento. O Senhor me trouxe essa palavra muito forte. E eu queria que você abrisse o seu coração. Porque existem anjos ministradores aqui nesse lugar. O culto começou a falar comigo do início ao fim, gente. Essa moça linda aqui, como é teu nome? Juliane? Juliana. Juliana, mulher. Tu falava as coisas e eu dizia, meu Deus, é isso. Senhor, obrigada. Tu falava outra coisa, eu dizia, filho, olha isso. Eu acho lindo o mover de Deus. O Espírito Santo é o mesmo que habita em mim, o mesmo que habita em você, e ele flui através de nós. E, gente, que coisa linda essa dança de vocês. Meu Deus do céu. Como vocês ministraram ao meu coração, dançando aqui. Glória a Deus, que Deus use ainda mais vocês, viu? Poderosamente. Amém? Gente, Efésios 6, 24. Quem tiver as suas Bíblias, abram aí ou liguem a Bíblia de vocês. Efésios 6, 24 fala assim: a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Repita, amor incorruptível. A gente ouve falar muito de amor. Amém? Deus é amor. E a palavra, lá em João 15:10, em João 14:15, fala: se vocês me amam, vocês me obedecem. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Sabe por quê, gente? Porque não tem como você dizer, Jesus, eu te amo, e você não obedecer a palavra dele. Não existe amor sem obediência. O amor, ele está ligado à obediência. E a obediência está ligada a sacrifícios. E hoje eu vim falar muito com vocês sobre amor, mas muito mais sobre sacrifícios. Por isso que eu queria que você abrisse seu coração. A Bíblia, gente, ela nos chama a ter o mesmo espírito, ou seja, o mesmo caráter de Deus. Lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Que embora sendo Deus, se esvaziou-se de si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sacrifício, obediência, renúncia. Eu vou repetir: sacrifícios, obediência, renúncia. Qual é o primeiro mandamento, gente?
Amarás o Senhor teu Deus, Mateus 22, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E aí eu pergunto para vocês, por que abandonamos o primeiro amor? Por que não amamos de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? Eu me converti aos 16 anos e tive o privilégio do Senhor me resgatar ainda jovem, adolescente, e eu poder caminhar com Ele. E durante a minha caminhada, logo nos meus primeiros meses de recém-convertida, quem se lembra aqui dos seus primeiras semanas, primeiros meses, primeiros dias de acabei de aceitar Jesus? Será que vocês conseguem lembrar assim, como o coração de vocês queimava? Como vocês queriam estar aqui o tempo todo na casa do Senhor? Como vocês queriam servir em tudo que era canto aqui na igreja? Como vocês queriam falar de Jesus, do que Jesus estava fazendo para as pessoas ao seu redor? Será que vocês lembram disso? Como vocês acordavam de madrugada para orar? Como vocês jejuavam? Como vocês perdiam tempo na presença do Senhor e se deleitavam nisso? Será que vocês lembram disso? Será que isso tem queimado no coração de vocês? Será, gente? Por que abandonaram o primeiro amor? Deus me trouxe muito forte isso, porque Deus tem as mãos de muitos, mas Ele não tem o coração de todos. E eu falo isso, gente, de filhos de Deus. A gente serve muitas vezes, está aqui o tempo todo, está servindo, está, sabe, ajudando alguém, às vezes dando uma palavra, falando, dando um versículo. Mas quando chega em casa, no nosso dia a dia, o Senhor não tem o nosso coração. O Senhor não tem queimado em nós. Juliana falou aqui, não podemos nos acostumar com a presença do Senhor. E muitos de nós nos acostumamos. Às vezes até gritamos, levantamos os braços, mas não estamos mais queimando por Jesus. E Deus trouxe um peso de arrependimento muito grande, gente, a começar de mim. Não é de hoje que o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. E eu quero trazer isso para a igreja do Senhor. Essa atmosfera de arrependimento. Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, como a gente conhece, era uma igreja em que Deus tinha as mãos daquele povo, mas Deus não tinha o coração daquele povo. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 2, do 2 ao 5, conheço as suas obras, olha só, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E sei que tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, porém tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Aí ele completa e diz assim, ó, lembra-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no início. Ou seja, é como Deus se estivesse dizendo a mesma coisa que eu acabei de dizer. Eu tenho suas mãos, mas eu não tenho o seu coração. Jesus tem as mãos de muito, gente. Mas e o nosso coração? Quantos aqui servem na igreja, aqui, na plenitude? São servos, trabalham. Muitos, glória a Deus. Vamos aplaudir a vida desse povo que serve aqui nessa igreja, vamos? Amém? Glória a Deus. Amém. A fé sem obras é morta. A fé, eu falei certo? Falei certo. A fé sem obras, ela é morta, gente. Amém. Nós sabemos disso. Mas de que adianta darmos as nossas mãos se não estamos entregando o nosso coração no quarto, diante do Senhor? Se não estamos nos entregando e permitindo que o Senhor entre no nosso coração, esquadrinhe o nosso coração, esquadrinhe o nosso pensamento, vê se há em nós algum caminho errado e nos guiando pelo caminho eterno. Como
como servir na casa do Senhor se nós não estamos entregando o nosso coração a Deus? E, gente, alinhamento com o coração de Deus é alinhamento com liderança da casa também, tá? Muitas vezes nós estamos servindo dentro da igreja, mas não estamos alinhados com a liderança da nossa igreja. Não estamos submissos à liderança da nossa igreja. Não estamos verdadeiramente entregues, amando, honrando a liderança da nossa igreja. Que foram pessoas que o Senhor instituiu para cuidar de nós, para nos instruir no caminho. Amém? Estou falando com gente aqui nessa noite? Amém? Amém. E esse primeiro amor, gente, ele é como um fogo. Ele é como um fogo. E o fogo, ele precisa ser alimentado. Vocês concordam? Por isso que lá em Levítico 6 fala que a chama, o fogo arderá sempre continuamente no altar, porque naquela época os sacerdotes estavam sempre alimentando aquela chama, colocando lenha, colocando sacrifício, colocando holocaustos. Então esse primeiro amor, ele precisa ser alimentado. E aí eu volto ao que eu estava falando sobre sacrifícios. Queria que você abrisse a sua palavra, sua Bíblia, em 2 Crônicas 7. Eu quero ler com vocês um trecho da palavra que começa lá no versículo 1. 2 Crônicas 7, a partir do verso 1. Amém? Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Verso 7, pula lá para o verso 7. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos. Repita, não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Pula lá para o verso 11, que diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Amém? Salomão era um rei naquela época, né, gente? E Deus, ele entregou toda a planta da tenda do templo para Davi, mas Deus permitiu que apenas Salomão erguesse esse templo. E aí Salomão ergueu o templo e chegou o dia de consagrar esse templo, de dedicar esse templo ao Senhor. E foi exatamente essa passagem que nós lemos. E aí Salomão chegou lá e começou a orar. Tem uma oração linda, gente, de dedicação ao templo aí, se vocês quiserem ler depois. E depois, Salomão dedicando o templo, foi relatado que fogo do céu desceu. O templo se encheu da glória do Senhor. O fogo desceu e queimou o quê? Os sacrifícios, os holocaustos. Muitos querem o poder de Deus e a glória de Deus e não querem sacrificar nada em troca. Não existe poder de Deus e glória de Deus sem sacrifícios. O fogo vai descer do céu e vai queimar o quê? Se não vai encontrar sacrifícios. Se não vai encontrar renúncias.
Então, onde estão os seus sacrifícios? Onde estão os seus sacrifícios? Gente, eu voltei a acordar às 5 horas da manhã para orar. Meu Deus, como é difícil. Jesus. Eu tenho uma rotina muito grande de trabalho. E eu estava ficando sem tempo para buscar Jesus. Sem tempo devocional, como eu gostaria. E eu disse, não. Tenho que acordar cedo. Tenho que sacrificar o meu sono. Sacrificar o meu descanso. Porque dizer que eu não tenho tempo é desculpa. É justificativa. E eu comecei a acordar cedo. 5 horas da manhã. E Deus começou a resgatar em mim tantas coisas, gente, das quais eu vivia lá nos meus primeiros anos de convertida. O Senhor, Ele começou a resgatar canções, sabe canções antigas? Antônio Cirilo, aquelas canções bem antigas. O Senhor começou a resgatar isso em mim. E, gente, eu fazia um voto com o Senhor. Eu dizia, Deus, eu não vou botar despertador, porque pense numa pessoa difícil de acordar, sem despertador, longe, sou eu. Meu esposo está ali por testemunha. Ele vira e diz, minha filha, você bota 5 vezes a soneca. Eu acordo 5 vezes, você não acorda nenhuma, tá difícil. Pelo amor de Deus. E eu falei, Senhor, eu não quero botar despertador. Eu quero que o Senhor me acorde. Me acorda, eu quero. Me ajuda a estar sensível à tua voz, eu quero. Me ajuda a sentir a tua presença perto de mim, como quem diz assim, acorda, eu te quero. E, gente, eu tenho acordado 5 horas da manhã, sem despertador. Aplauda ao Senhor por esse milagre, em nome de Jesus. E eu quero te dizer que se eu consigo, você consegue, meu filho e minha filha. Tenha certeza disso. Tudo que Deus quer é um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Uma vez, ano passado, eu estava num culto e eu estava vivendo uma fase muito difícil da minha vida, espiritualmente falando. Estava tudo muito travado, sabe? Céu de bronze, eu estava... Enfim, estava muito difícil. E aí Deus usou uma pessoa para falar comigo, uma pessoa que não me conhecia, tinha ido pregar na igreja, assim, não era nem da igreja. E essa pessoa virou para mim e disse assim, Brenda, filha, você vive me pedindo tempo. Porque eu vivia pedindo isso ao Senhor. Eu dizia, Senhor, eu queria tanto. Passar horas estudando a tua palavra, passar horas meditando e orando, e sabe, no Shabá. E eu queria tanto, Senhor, isso. Mas eu estou sem tempo. Aí sabe o que Deus disse para mim? Tudo bem, filhinha, eu te entendo. Não se preocupe, eu te entendo. Jamais. Sabe o que Deus disse para mim? Eu abrirei tempo no meio do tempo. Coma de mim, beba de mim. Tem desculpas para Deus, gente? Não tem. Se você está sem tempo, Ele vai abrir tempo no meio do tempo para você. Se você está com muito sono, Ele vai tirar o teu sono. Amém? Amém? Se você está muito atarefado, como Marta lá em Lucas 10, Marta, estás tão atarefada, tão preocupada com a vida. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. E essa não será tirada dela. Maria estava aos pés de Jesus. Ela escolheu a melhor parte. Você tem escolhido a melhor parte? Às vezes a gente vê um mover na vida dos outros, né? Deus fazendo tantas coisas na vida dos outros. E a gente olha assim e diz, isso aí para mim não dá. Eu não consigo, eu já tentei. Mas a palavra de Deus diz que na luta contra o pecado você ainda não lutou até o sangue. Na luta contra as tentações você ainda não lutou até o sangue. Então tem luta para ser travada aí. Tem joelho para ser dobrado aí. Tem manga para ser arregaçada aí. Gente, a presença do Senhor vale tudo. Salmo 132, do 3 ao 5.
Juliana falou, estava na pregação. Eu não darei sono aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras, até que o Senhor encontre uma morada em mim, o poderoso de Jacó repouse sobre mim. Será que realmente você tem sacrificado o seu sono, a sua fome, por amor a Jesus? Será que você tem jejuado, gente? Tem poder para ser liberado no jejum. Se Deus derramou em você o dom de línguas, o falar em línguas, você tem praticado isso? Você tem perdido a noção do tempo aos pés de Jesus? Onde estão os seus sacrifícios? A ausência de sacrifício é uma evidência de uma vida sem profundidade ou sem tratamento. A ausência de sacrifício é a evidência de uma vida sem profundidade e ou sem tratamento. Lucas 8 fala sobre a parábola do semeador. Muita gente conhece. Quem conhece aqui a parábola do semeador? Muita gente conhece. Fala que um homem estava a semear, e aí essa semente foi caindo em vários terrenos diferentes. Em um terreno era um terreno bem rochoso, com muita pedra. E aquela semente, ela caiu, logo brotou, mas quando veio o sol, ela secou todinha e morreu. E aí Jesus, quando ele explica essa parábola, ele fala assim, olha, e eu vou trazer aqui para essa pregação hoje, olha, muitos de vocês recebem a minha palavra com alegria, e aí começam a ir para a igreja, começam a falar de Jesus, começam a ouvir louvor, começam a dizer Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Aí a tribulação vem, a tentação vem, a dificuldade vem, o dia a dia vem, o cotidiano vem. Só que por você não ter raízes firmadas, você logo se perde, tudo se esvai. Quem é profundo tem raízes. E as raízes, elas estão debaixo do solo. Elas crescem aonde, gente? No secreto. Mateus 6 é o quê? Quando você entrar no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Será que você tem criado raízes em Deus? Será que você tem orado, lido a palavra, colocado isso como prioridade na tua vida? Porque se você não está fazendo isso diariamente, repetidamente, incansavelmente, você não está colocando sacrifícios no altar. O seu altar está ficando vazio. O outro lado também é verdade. Muitas vezes tem pessoas aqui que estão sim orando, que estão sim lendo a palavra, estão assim numa busca até, sabe? Tentando buscar a Jesus, tentando se aproximar de Jesus, mas não estão vivendo tratamento da parte de Deus. Não estão expondo pecados, feridas, dores e mágoas para serem tratadas. E quando a gente não expõe isso, gente, gera em nós frutos de incredulidade. A nossa fé vai se esvaindo. Daqui a pouco a gente está que nem um descrente mais dentro da igreja. Tiago 5,16 fala que nós precisamos expor a nossa dor, o nosso pecado, sabe? Para o irmão, para o outro, para que nós possamos ser curados. A gente confessa a Deus para ser perdoado. Mas ao outro, existe cura para ser liberada através do outro, através desse relacionamento. É claro que você não vai contar a sua vida para todo mundo. Isso é imaturidade. Você vai buscar pessoas mais velhas que você, maduras na fé, e vai confessar. Ai, Brenda, eu tenho vergonha. Eu acho que a pessoa vai me julgar, não vai me entender. Então você vai permanecer do jeito que você está. Criança, comendo do leitinho, e não vai crescer.
E vai ver as pessoas crescendo, as pessoas sendo usadas por Deus, as pessoas, sabe, desenvolvendo o seu ministério em Deus, e você vai permanecer do mesmo jeito. Porque você não está permitindo ser curado e ser tratado. Lá na minha igreja, eu não sei se aqui tem discipulado, Reidson? Vocês têm essa prática de discipular, de acompanhar? Lá na nossa igreja tem essa questão do discipulado, né? E eu e meu esposo, nós somos discipulados pelos nossos pastores. Pastor Aninha e pastor Jobson. E, gente, é cada tapa na cara. É cada que eu levo da minha pastora e que Júlio leva do nosso pastor. Vocês não estão entendendo. Tem discipulado que a gente sai chorando. De tanto confronto, sabe? De tanto mostrar, você está achando que você está bom aí? Tá não, viu? Estou vendo tudo. Olha como é que você está. Você está fazendo isso, Brenda? Você está fazendo isso, Júlio? E o discipulado vem confrontando. E a gente erra e a gente confessa. E a gente é curado. E o Senhor vai fazendo restauração. E o Senhor vai fazendo algo novo. Eu acredito grandemente que Deus está falando com alguns aqui nessa noite. Existem pecados. Existem impurezas que precisam ser confessadas para a liderança de vocês. Vocês precisam buscar por cura. Tem coisas que você não vão conseguir vencer sozinha, só você e Deus. Vocês precisam confessar. Vocês precisam compartilhar. Vocês precisam andar juntos. É por isso que a palavra de Deus diz que é melhor serem 2 do que 1. Isso não só vale para casamento, não, gente. É melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Salmos 19:12 fala: quem pode discernir os seus próprios erros? Quando eu escutei esse versículo, eu peguei ele para mim e eu disse: nossa, será que eu consigo discernir os meus próprios erros? Será que eu consigo ver os meus próprios erros? Onde estão os seus sacrifícios? O que você tem renunciado por amor a Jesus? O que você tem renunciado? Sobre a gente buscar profundidade no Senhor, fala muito sobre as distrações também, né? Muito sobre as distrações. Na verdade, gente, as maiores coisas que nos roubam da presença do Senhor, muitas vezes não é pecado, mas é distração, coisas lícitas mesmo. E a Bíblia trata o abandonar o primeiro amor como um pecado, tá? Não é como simplesmente uma orientação, um conselho, algo que está na Bíblia. Não, é um pecado. É um pecado. Abandonar o primeiro amor é um pecado. E para todo pecado existe o arrependimento. Marcos 1,15, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Será que você, por estar na igreja, você acha que você não precisa se arrepender constantemente? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. A nossa palavra fala sobre um amor incorruptível. O amor incorruptível é o amor que não se corrompe. Algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração é sobre relacionamentos, gente. Às vezes nós não crescemos porque andamos com as mesmas pessoas, que na verdade elas estão no mesmo nível que nós, sabe? E a gente deixa muitas vezes de procurar outras pessoas intencionalmente, porque a gente quer crescer com aquelas pessoas que já estão indo mais além do que nós. Em quais mesas vocês têm sentado? Será que vocês estão acomodados com aquelas mesmas amizades, com aquelas mesmas pessoas? E talvez seja de igreja mesmo, tá, gente, que eu estou falando? E você tem deixado de crescer porque você não tem buscado isso, buscado pessoas que estão indo mais além?
Gente, amizade é interesseira. Você se aproxima de alguém porque você tem um interesse. Pelo amor de Deus, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Você sempre se aproxima de alguém porque você tem um interesse. E o interesse, gente, não é interesse ruim não, tá? É interesse bom. Mas você tem um interesse. Então, por que não fazer amizades intencionais para o seu crescimento? Poxa, eu vou me aproximar de fulano, porque fulana se desenvolve tanto na palavra. A gente fala com essa pessoa parece que exala a presença de Deus. Eu vou me aproximar dela, porque eu quero fluir assim, sabe? Sabe o óleo que cai na cabeça, escorre pela barba e desce? Eu quero. A gente precisa ser intencional. Gente, acabou o tempo da gente viver um dia após o outro, sem rumo, sem propósito. Você tem um propósito. O Senhor te chamou para se relacionar com Ele, ponto. Você veio para esse mundo para isso, você existe para isso, para se relacionar com o Pai. João 17, lá no ministério do Espírito Santo, fala assim, Jesus falando, eu desejo que eu e Ele sejamos um, assim como eu e o Pai somos um. Esse é o desejo do coração do Pai. Esse é o desejo. Jesus quer relacionamento. Jesus quer entrega. E o pecado, gente, as impurezas nos embaraçam. Embaraçam a nossa corrida, embaraçam a nossa caminhada. Eu sinto que tem gente aqui que está preso ainda em pecados passados. Em coisas passadas, coisas que ficaram para trás. E que tem impedido a corrida da fé. Talvez coisas que pessoas fizeram a você lá atrás. Você está presa nisso. Mas a palavra de Deus diz lá em Filipenses 3, do 13 ao 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para esse alvo, prossiga. Prossiga para o alvo. O que está te impedindo hoje de viver o sobrenatural, gente? Gideão, lá em Juízes 6, quando Deus foi chamar Gideão para se levantar como um juiz, para libertar o povo de Israel. Naquele tempo, o povo de Israel estava preso pelos midianitas. Era um povo inimigo daquela época do povo de Deus. Israel preso. E a Bíblia relata que toda vida que os israelitas iam lá e faziam plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos iam lá e colhia essas plantações. Sabe o que está acontecendo aqui? Se você não se posiciona em relacionamento, em obediência, outras pessoas vão colher aquilo que você plantou. Outras pessoas vão viver o propósito para o qual Deus te chamou. E aí eu pergunto para vocês, até quando? Gideão virou nessa passagem e disse assim, Jesus, mas o que farei, o que faremos das coisas que outroras fizestes para os nossos antepassados? Lá no Egito. Sabe o que Gideão estava dizendo? Jesus, Deus, no tempo antigo, lá no deserto, o Senhor fez grandes milagres no meio do teu povo. O Senhor, no tempo de Josué, trouxe a unção de conquista. E nós? Tem nada para nós. Cadê o sobrenatural? Cadê o mover? Cadê tudo aquilo que o Senhor fez antes? Nós deixamos de buscar o sobrenatural, gente. Nós deixamos de buscar aquele algo a mais. Sabe, quando alguém em casa está doente, você diz, na primeira reação você diz, deixa eu ver se tem remédio para você. Você deixou de se mover no sobrenatural. Alguém ficou doente? Vamos orar? Deus vai te curar. Você acredita? Você crê? Pois vamos. Amém? Curou? Está doendo? Pois vamos orar de novo. A gente deixou de se mover naquilo que Deus nos chamou para nos movermos. É claro que é lindo e o Senhor se manifesta no natural, no ordinário da vida.
Jesus tem coisas lindas, ele se manifesta numa brisa suave também. Mas nós muitas vezes recuamos. Recuamos. Cada vez mais recuamos. E a glória de Deus está ali. Sabe o povo de Israel quando estava no deserto? E o povo diz: Moisés, vai tu, sobe esse monte. Vou subir não. Se eu subir eu vou morrer. Quero não. Pode subir. Deus vai entregar para você e você passa para nós. E muitas vezes nós estamos assim, querendo só receber das pessoas que estão aqui, ó. Não, vai. A oração de fulano é mais poderosa, mais fervorosa. Não, fulano, né? Fulano tem um poder diferente. Deixa. Domingo eu vou receber aquela palavra. Senhor, fala comigo domingo. E a gente deixa de se aproximar do monte. De pedir Por que vocês não pedem, gente, a Deus? Deus, me coloca na fenda da rocha. Eu quero ver a tua glória passar. Mas para Deus te colocar na fenda da rocha, meu amigo, para você ver essa glória passar, você precisa sacrificar muito. Você precisa renunciar muito. Você precisa obedecer muito. Então, até quando, gente, os altares estarão vazios diante do Senhor? Na passagem que a gente leu, o altar de bronze que Salomão construiu se tornou pequeno para o tanto de sacrifício que tinha. E aí a glória encheu o templo. E todos ficaram na Misterolândia, sabe? Meu pastor Luciano Subirá, ele gosta muito de entrar na Misterolândia. Shabá, falando em línguas. E a glória do Senhor. A gente costuma falar Misterolândia mesmo. E a Misterolândia chegou naquele templo. E por que essa Misterolândia não pode chegar no teu quarto? Ô, gente. Despertem. Há um clamor no coração de Deus por arrependimento. Não é vergonha você ter que se arrepender. Porque você saiu de uma rota, de um caminho, de algo que o Senhor estava te direcionando. E você se perdeu em meio às distrações, em meio às coisas desse mundo. Talvez coisas que nem pecado sejam. Mas você abandonou o primeiro amor. Talvez você continue na igreja, mas você tenha abandonado o primeiro amor. Será que Jesus é suficiente na sua vida? Será que se hoje chegasse um diagnóstico de uma doença em fase terminal para você, Jesus seria suficiente? Será que se hoje o seu esposo, sua esposa, sua filha, seu filho, sua mãe, seu pai morresse, Jesus ainda seria suficiente para você? Eu não darei sono aos meus olhos. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que o Senhor more em mim, encontre um lugar de habitação em mim. Mateus 11:12, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. É por violência, viu? É por força. Até porque você está lutando sempre contra a tua carne. Você luta sempre. É por força. É por violência. Eu quero Jesus. Sabe aquela música? Eu esqueci agora de quem é. Mas que fala assim: se para carregar a tua glória eu preciso estar coberta de sangue, dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Gente, quando eu canto essa música, eu fico assim.
Senhor, será que realmente estou disposta a ser coberta por sangue para carregar a tua glória? Será que você está realmente disposto a se desfazer de si mesmo, a negar a si mesmo, porque esse é o chamado, a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Será que existe esse clamor no teu coração? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se o ministério de louvor puder vir para cá, tocar um tecladinho, alguma coisa. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de recomeços. Deus tem ministrado algo muito forte sobre a minha vida, sobre recomeços na minha vida, a começar por mim. E eu acredito grandemente que aquilo que é ministrado em nós flui através de nós e alcança o povo de Deus. Então existe uma graça nesse lugar sobre novos começos, sobre chaves sendo destravadas na vida do povo de Deus. Eu não sei o que Deus está te pedindo. Eu não sei o que Deus está pedindo sua renúncia. Mas Deus está te pedindo algo. E se Deus não está te pedindo algo, pode fuçar na sua memória, no seu espírito, porque existe algo da parte de Deus que Ele quer de você. A gente precisa encher o altar com sacrifícios. A gente precisa encher o nosso altar com renúncia, com obediência, para que então a glória do Senhor venha, o poder do Senhor venha e queime os sacrifícios, e queime os holocaustos. Feche os seus olhos, começa a falar com Deus.